Shalom, aqui estamos novamente para darmos continuidade ao nosso encontro, ao nosso estudo. Já estamos no finalzinho do livro de Atos, não é? E tanto a gente tem aprendido com o apóstolo Paulo, com a vida dele, com os ensinamentos. Paulo, ele nos motiva sempre, né, a perseverarmos, a conhecermos mais Jesus, a mostrar que Paulo, apesar de ele ter sido um pecador, né, um perseguidor daqueles que acreditavam em Jesus, ele foi totalmente transformado pelo Espírito Santo de Deus, porque Paulo, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu e ele reconheceu Jesus como Messias. Não é diferente das nossas vidas. Quando nós reconhecemos o Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós também somos lavados pelo Senhor. Que nesse dia possamos ver a glória de Jesus inundando as nossas vidas. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar dos capítulos 23 e 24. Ontem a gente fez uma confusão na hora de nomear os capítulos. Vocês me perdoem, mas às vezes dá um branco e a gente confunde, tá? Mas depois ficou tudo certinho. Então vamos lá. Atos capítulo 23. Paulo perante o Sinédrio. A gente recorda que ele foi preso, né? E quase linchado pelos judeus, e agora ele é levado ao Sinédrio. No dia seguinte, o tribuno traz todas as autoridades judaicas e os coloca diante de Paulo. Paulo inicia a conversa chamando os judeus de irmãos. Provavelmente, muitos dos que ali estavam, ele conhecia. E até o dia de hoje, isto é, sempre andou diante de Deus com temor. Ele declara isso, né? Que até o dia de hoje ele sempre andou com temor. Porque Paulo, ele nunca se desviou do caminho de Deus, né? Por ordem do sumo sacerdote, ele é agredido. E Paulo chama o sumo sacerdote de parede branqueada, fazendo alusão aos túmulos caiados que Jesus chamava as pessoas, né? E diz que está sendo julgado pela lei e contra a lei é ferido. Os que o acompanhavam, o sumo sacerdote, se iram, achando que ele tinha injuriado a autoridade. Paulo, com ironia, diz que não sabia que aquele homem era o sumo sacerdote. Claro que aqui ele estava com uma ironia, porque ele sabia perfeitamente quem era o sumo sacerdote, né? Mesmo sendo um judeu messiânico, Paulo ainda se considera um fariseu e tinha praticamente 20 anos que ele caminhava com Jesus. Sabia que entre eles haviam fariseus e saduceus. Sabemos que os saduceus não creem na ressurreição. Por isso, era muito difícil ver um saduceu se convertendo. Então, Paulo faz como um jogo, dizendo que estava sendo julgado por uma ressurreição. Então, eles se dividiram. Os fariseus se levantam, dizendo não acharem nenhum mal em Paulo. Houve uma grande disputa entre eles. O tribuno, temendo pela vida de Paulo, manda que o levem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor aparece a Paulo e diz para ele ter bom ânimo, porque assim como ele testificou em Jerusalém, ele também testificará em Roma. Conspiração dos judeus contra Paulo. Este é mandado para Cesareia. Depois da divisão dos fariseus e saduceus, mais de 40 judeus resolvem matar a Paulo e conspiram para que isso aconteça e avisam os sacerdotes e anciãos que farão greve de fome até que o matem. Querem armar uma cilada, pedindo que as autoridades peçam ao tribuno para trazer Paulo sobre algum pretexto, e a intenção era que antes dele chegar, matariam no caminho, né? O sobrinho de Paulo fica sabendo e vai até a fortaleza e relata a Paulo, e Paulo pede aos centuriões que levem o jovem até o tribuno. O jovem relata toda a cilada ao tribuno e este pede segredo. O tribuno reúne os centuriões e manda preparar os soldados para partirem de madrugada para Cesareia. Manda ainda que coloque armaduras em Paulo para que ele chegue são e salvo, né, junto ao governador Félix.
O tribuno escreve uma carta ao governador apresentando Paulo como um romano e diz que não acha nele crime algum, nem de morte, nem de prisão. Mas ele está mandando Paulo para lá até mesmo para o resguardar. O governador recebe a carta e Paulo diz que vai ouvir. A carta é a Paulo, né? Ele recebe a carta é a Paulo e diz que vai ouvi-lo quando os acusadores chegarem. Paulo não é colocado numa cela, ele fica sob o controle no quartel-general, sob custódia no quartel-general. Então, assim, lá ele não vai para a cela comum, né? Ele é guardado. E assim vamos ver como vai desenrolar essa história, tá bem? Daqui a pouco a gente se vê novamente no próximo capítulo.